Acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Que é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Vamos falar sobre o novo treinador do Flamengo, que está a caminho do Rio de Janeiro ainda hoje. Leonardo Jardim é esperado. No Brasil só vou treinar o Cruzeiro. No Brasil só vou treinar o Cruzeiro. Mentiram, viu? Mentiram! Não vou treinar outro clube no Brasil. Peraí, pausa. Deixa eu te explicar. Essa entrevista foi do Leonardo Jardim ano passado, dia 10 de agosto, quando ele ainda treinava o Cruzeiro. Só. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer. É isso. Você fala uma coisa, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque depois você vai ser cobrado. É que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. Já dizia minha avó, não promete o que você não pode cumprir. Ah, Jardim, seu danadinho. Mas é isso, torcedor cruzeirense. Jardim está a caminho do Flamengo, informação do GE. Globo, o técnico português. É aguardado hoje à tarde no Rio de Janeiro para assinar um contrato até 2027. Uma contratação relâmpago do Flamengo depois de uma demissão bizarra ontem. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir. Tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Pensa, técnico, campeão do Brasileiro, da Libertadores, demitido. Já já a gente fala mais sobre isso. Vamos começar com o nosso quintal, né? Domingo, você tá sabendo, tem super clássico, Cruzeiro e Atlético ao vivo na Globo, é a final do Campeonato Mineiro em jogo único. E nossa reportagem tá na cola dos clubes a semana inteirinha. Rodrigo Rocha na Toca da Raposa, Roger Cazé na Cidade do Galo. Vamos começar com o Rodrigo Rocha na Toca, porque o Tite tem dúvidas, né? Cássio e Gerson. Vou começar pelo Cássio. Ele tá fora do clássico da final, Rodrigo? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o Globo Esporte. Antes disso, essa imagem impecável do Leandro Pacheco, nosso cinegrafista, tava na Olimpíada de Inverno, agora tá em BH pra essa final, viu? Cássio não participou do treino hoje, ficou fazendo trabalhos internos. O Cruzeiro divulgou que ele teve um estiramento ligamentar no joelho esquerdo. Não divulgou o grau dessa lesão, nem o tempo de recuperação. No dia 1º de fevereiro, o Jonathan Jesus teve essa lesão. Hoje, um mês depois, o Jonathan voltou a trabalhar parcialmente com o elenco. A gente não sabe o grau, claro, mas para efeito de comparação, pode ser esse tempo. Se o Cássio ficar fora do jogo, o Matheus Cunha deve ser o titular nessa partida do final de semana, Maurício. Valeu, Rodrigo. E a notícia do Cássio não é tão boa, né? Mas a do Gerson já é melhor pro torcedor cruzeirense? É isso, o Gerson não teve lesão detectada, foi só a pancada mesmo. O Cássio foi joelho direito, tá? O Gerson sim, joelho esquerdo. Hoje o Gerson foi a campo, mas não treinou normalmente. Ele fez apenas trabalhos físicos no campo, mas deve sim ser liberado para atuar no final de semana. O Chico da Costa, recuperando de lesão muscular, também participou das atividades de hoje com o elenco. Reforço importante para o ataque, que o Cruzeiro tem sofrido um pouquinho, né? Para fazer esses gols. Vai precisar fazer mais gols contra o Atlético. O Tite teve esse alívio aí na classificação, mas precisa calibrar o ataque. Vamos ver a reportagem. Era tanta vontade de extravasar que o Tite surpreendeu. Deu um abraço daqueles no Raposinho. Até o Raposão se divertiu com a cena e depois recebeu um carinho também. O treinador estava tão animado que distribuiu beijos, abraços e carícias. Felicidade e alívio de quem venceu com um gol no último lance do jogo. E vai à final do Campeonato Mineiro, ostentando uma sequência de 5 vitórias pela competição. O time que fez a melhor campanha da primeira fase, não sem dificuldades. Fazer gols tem sido uma delas. Incrível a chance que perde o Christian! A torcida está preocupada com a quantidade de chances perdidas. Criando muita situação e a gente está talvez pecando um pouco na finalização. Contra o Corinthians, pelo Brasileirão, o Cruzeiro finalizou 11 vezes e fez apenas um gol. Custou caro não ter matado o jogo. João Pedro empata o jogo para o Timão! Infelizmente, é um alto nível quando tu não pune.
acontece essa situação. Contra o Pouso Alegre, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, foram 14 finalizações. A filtração teve, ela teve um pouquinho de falta de precisão e teve no goleiro adversário também, vamos considerar uma grande partida. O goleiro Thiago Braga fez 4 defesas difíceis. E o Cruzeiro suou para vencer por 1-0 com um gol no último minuto. A batida no canto! Gol! É provável que nos treinos dessa semana, o Tite dê uma atenção especial aos trabalhos de finalização. Se estiver com a pontaria afiada no domingo, o Cruzeiro terá mais chances de conquistar o Campeonato Mineiro. Apesar das dificuldades do time para colocar a bola na casinha, o artilheiro da competição é do Cruzeiro. Caio Jorge aparecendo para definir! O KJ tem 6 gols no estadual. A gente sabe que nosso momento não é um dos melhores, início de temporada não vem sendo muito bom, mas cada partida tem sua história. E se o Tite extravasou assim ao garantir a vaga para a final, imagina se for campeão. É domingo, clássico, vale a taça do Campeonato Mineiro. A gente agora, ó, 1h09. Rodrigo Rocha na Toca da Raposa. Obrigado, Rodrigo. Vamos pra cidade. Vocês viram que eles combinaram a camisa? Olha que bonitinho. Bom, mercado da bola tá agitado, porque ontem o Flamengo demitiu o técnico Felipe Luiz. E tá aqui na manchete do noataque.com.br que ex-Cruzeiro Jardim pode descumprir a palavra se fechar com o Flamengo. É o plano A do Flamengo, já teriam acertado bases salariais. O Flamengo já estaria a essa altura, Hugão, fazendo o contrato do Leonardo Jardim, que havia prometido, a gente vai ver daqui a pouquinho, que no Brasil não treinaria outro time. Aí são as palavras dele, mas o melhor, Leopoldo Siqueira, é atleticano comemorando a ida do Jardim pro Flamengo. Ah, é? Ou seja, o mundo é cruzeirense mesmo e o atleticano tá comemorando o reforço flamenguista. É real isso, Larissa? Vocês estão comemorando a ida do Jardim pro Flamengo, é mesmo? Gente, só o Gão tá sabendo dessa informação, tá? Só ele. Fontes, vozes da cabeça dele informaram isso pra ele essa noite. Então, Gão, nós não estamos nem aí, nós estamos focados no domingo, tá? No Mineirão, lotado, né? Com certeza nosso lado vai estar mais cheio, porque atleticano é maioria em todos os lugares. Então, assim, a gente não tá nem aí. E outra, ele não ia treinar só o Cruzeiro? Ele é cruzeirense? Ele é cruzeirense? O que aconteceu, gente? Fica de são as palavras dele. Olha pro seu você viu o vídeo do Gão, não viu? Ele fala, não, que não tá nem aí. Eu não estou nem aí, eu não ligo. É muito fingimento, gente. Explica por quê. Tem um treinador chamado Enio Andrade, Leopoldo Siqueira. Demais. Tem um treinador chamado Enio Andrade, que eu era apaixonado com ele. Quando ele saía do Cruzeiro, e ele geralmente ia treinar o Internacional ou o Curitiba, não era, Léo? Geralmente era isso. Eu ficava triste de um tanto. Só que com o amadurecimento, a gente descobre uma coisa, que o nosso amor tem que ser pelo nosso time. O que as pessoas falam é o que as pessoas falam. Agora, quando o atleticano passa o recibo e o americano defende o atleticano, é que a gente vê o tamanho do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Larissa, Fael, Nanda, por confirmarem isso. Cruzeiro não é grande, Vamos Cruzeiro ver é até gigante. Oi, Léo, bancada democrática, você que acompanha o Alterosa Esporte, o Cruzeiro fez hoje pela manhã o segundo treino antes do clássico de domingo contra o Atlético. Ontem foi a representação, ontem à tarde às 4 horas, atividade regenerativa e hoje atividade com bola em campo. E aí já 2 dúvidas pensando no clássico. O goleiro Cássio, ele teve um estiramento ligamentar no joelho direito depois desse lance aí, ó. Contra o Pouso Alegre no último fim de semana, o jogo já estava no segundo tempo, inclusive ele deu lugar ao Matheus Cunha, e se o Cássio não tiver condições de jogo, a tendência é de que o Matheus seja mantido entre os titulares. Já no meio-campo, o Gerson, que também saiu mais cedo do jogo contra o Pouso Alegre, passou por exames e teve lesões estruturais no joelho esquerdo. Os dois são dúvidas, nenhum dos casos precisa de cirurgia, segundo o departamento médico do Cruzeiro. Mas é claro, ainda tem mais 4 dias de atividades. Esses 2 jogadores passarão por tratamentos mais intensos até chegar à decisão. E aí, é claro, fica na mão da comissão técnica e também do departamento médico do Cruzeiro se eles terão condições de jogo. Sobre a arbitragem da decisão do Campeonato Mineiro, fala Laura Lopes.
Fala, Léo, amigos da bancada, galera que está ligada no Alterosa Esporte, a exemplo do primeiro clássico da temporada, a grande final do estadual deste domingo terá arbitragem de fora do estado, algo que ainda não foi oficializado, por enquanto tem apenas uma sinalização. Entrei em contato há pouco com representantes da Federação Mineira de Futebol e eles me garantiram que hoje, às 3 da tarde, tem uma reunião para alinhar detalhes da partida e que aí sim, esse pedido de arbitragem de fora do estado será, de fato, oficializado. Atlético e Cruzeiro entra em campo no Mineirão no próximo domingo em busca de mais um título do campeonato estadual. Mais um detalhe sobre a arbitragem. A Federação Mineira de Futebol vai divulgar a escala completa para essa partida na sexta-feira até o fim do dia. Então, Atlético e Cruzeiro em campo com a arbitragem de fora do estado na grande decisão do Campeonato Mineiro de 2026. Volto com vocês, um grande abraço. Abraço, Lauro Lopes, e a informação da Federação Mineira de Futebol de que a imprensa não terá acesso à reunião do Clássico, depois será divulgado, então, toda essa informação com respeito à arbitragem. Mas acho que é unanimidade, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético querem os dois estão pedindo o árbitro de fora, não é isso, Larissa? Sim, apesar de que hoje, né, infelizmente, nós, não só, né, os times mineiros, mas vou falar a gente, principalmente, a gente vem sofrendo muito com a arbitragem a vida inteira, né? Por mais que um árbitro de fora dê uma credibilidade a mais, hoje está complicado, porque a gente sempre acha que está sendo imparcial, tanto, né, os cruzeirenses como os atleticanos, mas eu espero, né, como no último jogo teve um árbitro capixaba, nós não tivemos tantos lances polêmicos, né, mas eu acho que vai ser um jogo limpo, eu espero, né, e o Galo campeão de novo. Com certeza não, mas agora a minha grande preocupação também é a seguinte, o que sobra para Minas Gerais? Porque tem um jogo importante no Rio de Janeiro, também temos jogos importantes acontecendo em São Paulo, Rio Grande do Sul, então a minha preocupação é qual é a arbitragem de fora que sobra para Minas Gerais? Essa é a minha preocupação. Qual o juiz que você não gostaria de ver nesse clássico, Larissa? Eu não gosto do Rafael Claus. Rafael Claus? Por quê? Não sei, eu acho a arbitragem... Eu não gosto da arbitragem dele, acho que ele... Simplesmente não gosta? Não sei, assim, não tem um caso específico. Não sei, eu acho ele igual, exemplo, tem lances que ele fecha os olhos e tem lance que ele marca. Não tem muito critério, eu acho ele um árbitro sem muito critério. Você, Hugão, tem no caderninho assim que você não quer? O que eu não gostava era o Marcelo de Lima Henrique e o Wilton Pereira de Sampaio. Marcelo de Lima Henrique aposentou as chuteiras, Wilton Pereira de Sampaio por motivos óbvios devido às últimas arbitragens que ele fez aí nos jogos do Cruzeiro, que foram péssimas, grossas. Esse jogo importante que você falou que tem no Rio é o Fla-Flu, decidido no Campeonato Carioca. O Flamengo já com o Jardim? Não sei se ele já vai direto. Não tá nem aí. Sobre o Jardim? Olha, eu não posso determinar a vida das pessoas. Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes sobre essa situação, tá? Pois é. Tá bom. O Flamengo goleava o Madureira por 8-0 e algo nos bastidores acontecia. Está aí, na nota oficial do Flamengo. Felipe Luiz não é mais o treinador do time rubro-negro. Leonardo Jardim é o escolhido para substituir Felipe Luiz, que venceu cerca de 70% das partidas, conquistando 7 títulos pelo Flamengo. Depois da boa campanha em 2025, Jardim deixou o Cruzeiro para, de acordo com ele, resolver questões pessoais. Com a vinda do contestado Tite, a torcida celeste voltou a sonhar com a volta do Jardim, que ficou livre no mercado. O técnico português afirmou, em agosto do ano passado, que não assumiria outro clube no Brasil além do Cabuloso. É que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. Em janeiro, o auxiliar do técnico português, Diogo Dias, revelou em entrevista exclusiva à TV Alterosa e ao No Ataque que Léo Jardim já havia recusado uma proposta do Flamengo, pois honraria a palavra dada a Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense. Se há uma coisa que eu valorizo no Mister, é o carisma dele e o caráter. Ele, N vezes, falou com o Pedrinho e disse que no Brasil só treinava o Cruzeiro, não treinava mais ninguém. E, efetivamente, depois de sairmos, houve uma abordagem do Flamengo, houve uma reunião, mas, como eu lhe disse, a palavra é uma coisa muito importante e para ele, mais que dinheiro, o caráter é algo intocável. Ontem, quando o Jardim desembarcou em Confins, a expectativa de um retorno à Toca da Raposa aumentou.
mas o acerto bem provável com o Flamengo frustrou boa parte da torcida. Menos para a direção celeste. Segundo o site No Ataque, Pedro Lourenço recebeu a notícia com naturalidade. E você, tá natural? Ô, Léo, como eu disse, né, a alguns amigos, eu tinha um técnico chamado Enio Andrade, que sempre foi o treinador do meu coração. Quando ele saía do Cruzeiro e ia para outro time, eu sentia muito, e foi nessa época do Enio Andrade que eu aprendi uma coisa: eu devo amar apenas o Cruzeiro Esporte Clube. E por isso eu vou pedir a ajuda de vocês para uma situação, porque eu não sou responsável por aquilo que as pessoas falam. O que o Jardim falou, ele falou, e tá tudo certo. Jogador, cita qualquer jogador do Cruzeiro, fala o nome de qualquer jogador do Cruzeiro aí, ô Léo, qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. William, tá, beleza. William, vamos procurar o perfil do William no Instagram, que eu nem sei qual que é, na verdade, né? William. Eu sigo o William? Não. Não. Sigo o William? Não sigo o William. Cita qualquer outro, Léo. Qualquer outro jogador. Caio Jorge. Caio Jorge, tá, vamos lá. Vamos no Caio Jorge, então. Caio Jorge. Vou mostrar pra vocês. Eu vou explicar por que eu tô fazendo isso aqui. Certo? Eu sigo o Caio Jorge? Não. Não sigo. Vou falar pra vocês quais jogadores do Cruzeiro eu sigo. Lucas Romero e Lucas Silva. São os dois jogadores que já tem história e tem representatividade com a camisa do Cruzeiro. Outro jogador que eu sigo, que eu nunca deixei de seguir, foi o Fábio, mesmo quando ele foi pro Fluminense. Explico por quê. Jogadores, eles vêm, vão, treinadores vêm e vão. O que vai permanecer sempre é o meu amor pelo Cruzeiro Esporte Clube. Qualquer jogador que chega no Cruzeiro, eu não sigo. Escreveu uma grande história no Cruzeiro, eu sigo. Aí eu sigo o Alex, aí eu sigo o Cris, aí eu sigo o Marcelo Ramos, aí eu sigo o Palinha. Essa galera toda eu sigo. Jogadores que estão no Cruzeiro agora, depois de uma história concretizada, afirmada, aí sim eu sigo. De resto, fica o meu amor pelo Cruzeiro, esse sim que permanece. Agora, sobre o que o Jardim falou, eu não torço pro Jardim, se ele vai treinar o Flamengo ou não, pra mim realmente não faz a menor diferença. Confirmado, o Leonardo Jardim acertou com o Flamengo, está sendo esperado no Rio de Janeiro para assinar o contrato. Mas eu fiz isso só para ensinar um pouco pro pessoal que essa geração, talvez de hoje, seja mais preocupado com o que acontece nos bastidores do que especificamente. Temos uma final no domingo importantíssima. Eu levo muito a sério o Campeonato Mineiro. Então levem isso para vocês. Não tenho nada contra você que segue os jogadores. Eu tenho essa atitude, espero ser respeitado e não ser cancelado por isso. Sigo Lucas Romero, Lucas Silva, ainda sigo o Fábio e sigo grandes ídolos do Cruzeiro. Os outros jogadores, quando tiverem uma história concretizada, aí sim o Gão passa a seguir eles, inclusive os que eu sigo me seguem de volta. E como... Não tem como a gente tentar ignorar esse assunto, né? Mas tem pontos importantes aí pra gente trazer, e o Mike Costa... 3.600 no momento. Mike, hein? O Mike, ele é o nosso produtor aqui também, e ele separou aí as falas do Leonardo Jardim, né? Eu acho que esse cenário, independentemente do que podia acontecer, do que aconteceu, o primeiro ponto que tem que ser analisado é o Leonardo Jardim descumpriu uma palavra que ele falou por seguidas vezes, né? Mas a história toda, pra gente contextualizar aqui, aí a gente abre pro debate, cada um pode falar. O Leonardo Jardim vem pro Cruzeiro, assina um contrato de 2 anos, com uma multa, na época, se não me engano, de 3 salários. E no decorrer disso aí, o Leonardo Jardim ele teve uma conversa com o Pedro Lourenço. Essa multa ela foi retirada pela relação que foi criada ali, né? Mais do que o relacionamento do dia a dia no futebol. Aí depois a gente pode falar, né? Futebol tem que tratar as coisas de uma outra forma, porque não dá pra confiar nem na gente aqui, né, caramba? Até o momento eu tô até confiando aqui em vocês. Mas depois de falar que não dá pra confiar em careca. Exato. Mas eu não sou careca, eu tenho um chapeuzinho. Boa. Mas aí vem essa retirada da multa. No final do ano, tudo aquilo que a gente noticiou, né? Por seguidas vezes, algumas reuniões. Vai ficar, não vai ficar. Até que chegou o final ali da temporada, aquele jogo com o Corinthians. E a gente estava no hotel onde o Cruzeiro estava concentrado ali em Guarulhos. O Paulo Pitombeira, que é um dos agentes, foi o intermediário aí dessa negociação da vinda do Jardim, estava lá. O Pedro Lourenço conversou por alguns minutos com o próprio Pitombeira, com o Leonardo Jardim, todo mundo tentando ali
a permanência, e o Leonardo Jardim irredutível, que tinha que resolver problemas, e realmente, né, isso foi falado na época, que precisava de 2 meses. Na época, o Cruzeiro tentou ali em algumas possibilidades, tipo, de um tempo menor, né, não os 2 meses. Essa informação eu não tenho. E eu acho que se faz isso, a gente ia ser o primeiro aqui a criticar, né? Porque se deixar um auxiliar enquanto o treinador principal vai resolver problema... Hoje é fácil a gente falar porque os resultados não estão vindo e o desempenho também não com o trabalho do Tite. Mas se acontece isso na época, imagina, o auxiliar tá aí comandando e perde clássico e começa patinando no Brasileiro, é uma outra história. Mas um tempo menor, o Pedro Lourenço até toparia, mas não foi possível e veio o cenário do Leonardo Jardim de precisar desse tempo e voltar a trabalhar em março. Foi quando a gente trouxe aquela informação já há um tempo. Muita gente tentou desmentir, inclusive, né? Vai voltar só no meio do ano e agora está mais do que provado que isso não era verdade, né? Então o Leonardo Jardim, ele volta ao mercado. A partir do momento em que ele volta ao mercado, o Cruzeiro tem um técnico e o Cruzeiro quer fazer dar certo com esse técnico. Aí é um outro ponto para a gente avaliar na sequência. E com o Leonardo Jardim disponível, acabou que era uma sombra aí, e a gente já falou sobre isso há um tempo. O Leonardo Jardim poderia vir para o Cruzeiro novamente, em caso de uma saída do técnico Tite? Poderia, desde que as partes sentassem, conversassem. Realmente teve ali, por tudo que o Cruzeiro ofereceu, não era questão de salário, não era tempo de contrato, não era ter o domínio de todas as coisas, porque isso ele teve. Mas o fato dele sair do Cruzeiro, depois do Cruzeiro ter oferecido tudo ao Leonardo Jardim, isso, querendo ou não, dá uma estremecida. Aí a opinião, eu acho que se quisesse, e aí o que a gente precisa aqui é também entender que existe um desejo de fazer dar certo o técnico Tite. Então, a partir do momento em que você ainda tem técnico, não tinha como conversar e restabelecer. Teve oportunidade para romper o trabalho? Eu acho que teve um momento que isso poderia ter acontecido. E aí se parte para uma conversa, tinham arestas para serem aparadas, até uma possibilidade de o casamento ser retomado entre Cruzeiro e Leonardo Jardim, mas não foi esse o caminho. E a partir daí, eu acho que entra o principal ponto. Independentemente se teve ou não uma oportunidade, hoje a gente vê um técnico Tite bastante pressionado e todo mundo sabe que o futuro do Tite passa por domingo. Então tem esse ponto. E essa pressa do Leonardo Jardim para assumir o Flamengo? Ele não poderia esperar, porque ele voltaria ao mercado em março. Mas é no primeiro dia de março? Eu acho que esse é mais um ponto para a gente analisar. Porque se o Cruzeiro não vencer o Campeonato Mineiro, eu acho que é insustentável uma manutenção do trabalho. Não tem resultado, não vai ter desempenho, vai ter mais uma derrota em um campeonato que foi priorizado. E para o maior rival, mais uma vez. Então acho que isso pesa de um jeito absurdo. E o Leonardo Jardim, ele já está acertado com o Flamengo. É questão aí de documentação, essas coisas todas. Ele vem para um casamento, acho que nem vai, né? Pro casamento. Como é que ele vai pro casamento? Vai estar treinando lá o Flamengo? E aí é o que entra... Eu só espero que o Pedrinho não empreste o avião para ele fazer essa ponte aérea. Não, aí também é demais, né? Já retirou multa, já... E aí eu acho, Caramujo, que o que acontece com o Leonardo Jardim, depois de tudo que ele falou, de tudo que o Cruzeiro proporcionou a ele, eu acho que é um ato, assim, de não cumprir com a palavra principal, e ele já deixou isso claro muitas vezes. E um outro ponto. O Leonardo Jardim veio para 2 anos. Se ele fosse cumprir o contrato, hoje ele seria técnico do Cruzeiro. Em uma outra história, ele teria saído do Cruzeiro pagando uma multa.
que não era barata. E isso foi retirado. Em um outro cenário, ele não cumpre aquilo que ele disse que era de trabalhar somente no Cruzeiro, no futebol brasileiro. Então, a diretoria do Cruzeiro, a gente já falou aqui por várias vezes, em vários aspectos, errou em confiar no trabalho do técnico Tite, e tomara que as coisas aconteçam ainda mais agora, né? Que tudo se transforme e o Cruzeiro consiga engrenar. Mas independentemente disso, na primeira oportunidade que teve com o período de voltar a trabalhar, o Leonardo Jardim já aceita. Então, esse penso que é o ponto principal. E a gente pode analisar as duas questões. É um golpe no torcedor do Cruzeiro por tudo que aconteceu e por tudo que o próprio técnico disse. E aí a gente abre para o debate. E acho que o vídeo que o Mike fez vai agregar muito a tudo que a gente vai falar aqui. Essa é a história de Leonardo Jardim, Cruzeiro e agora o técnico a caminho do Flamengo, Caramujo.